Espírito Santo para habitar dentro de você. Quantos estão cheios do Espírito Santo aqui? Quantos foram cheios do Espírito Santo nesse final de semana aqui? Aleluia! Então veja bem, se Deus enviou o Espírito para habitar dentro de mim e de você, agora nós não vivemos debaixo do pecado. E não podemos então sofrer mais de medo. Não podemos mais viver uma vida amedrontada. Por quê? Porque agora o Espírito habita dentro de nós. Isso é a maior demonstração do amor de Deus, da manifestação do Senhor sobre a nossa vida. E aonde o Espírito está, não pode haver trevas, não pode haver coisas malignas. Por quê? Não há comunhão entre luz e trevas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então, quando você se apropria dessa palavra, você entende que o Espírito está sobre você. A prova do amor de Deus, em vez de você alguém completamente sem pecado, foi ter colocado o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Então, esse Espírito agora não tem comunhão com trevas. As trevas não pertencem mais a você. Uma vez, lá no seminário, eu vi um aluno assim: Senhor, afasta de mim as trevas da minha vida. Eu falei: que é isso? Você é filho de Deus. A luz do Senhor está sobre a tua vida. Não há mais minhas trevas. Se havia, no dia que você desceu as águas, você foi completamente curado, sarado, liberto. Não há mais condenação, não há mais trevas na sua vida. Você não precisa pedir para a luz de Deus entrar. Ela já entrou e agora ela é permanente. Posso ouvir um glória a Deus? Ela é permanente. Agora, qual que é a questão? A mídia vive falando aí muita coisa acerca de medo. Vive falando todas o burburinho acerca disso. Não se fala em outras coisas em jornais, revistas, sites, redes sociais. Por quê? Porque tudo isso é para gerar o quê? Um pânico. Se você assistir um jornal, você vai perceber o seguinte: eles falaram que em 2000, eu não lembro agora quais eram os vírus. Um era o SARS e o outro eu não lembro qual que era. Um foi em 2004, o outro foi em 2012. Esses dois foram muito mais letais do que é o coronavírus. O coronavírus, irmãos, na verdade, ele é um vírus novo que está produzindo uma gripe, aonde existem os grupos, qual que é a palavra que eles estão dando? Não é de alto risco. Os grupos de alto risco lá, que são os bebês, por conta da imunidade baixa, e em especial os grupos das pessoas com mais idade. Então, aonde aumenta um pouco mais o risco de vida, é para quem tem mais de 80 anos. Está entendendo? Agora, o que teve em 2012 matava 4 vezes mais do que o coronavírus. E a gente não viu esse barulho todo acontecendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nós não vamos ignorar os fatos. Existe sim uma pandemia. Existe sim um vírus que está se espalhando e alcançando todo mundo. Na verdade é o seguinte: existe muito barulho no meio social, nas mídias, nas redes sociais. Para quê? Para gerar medo. Começar a criar caos. Já tem empresa lá na França, empresa de aviação, que já pediu concordato. Por quê? Quebrou. Tem empresas, o presidente da França já se posicionou que ele vai subsidiar os salários para as empresas pagarem os funcionários que estão proibidos de trabalhar. O governo vai ter que bancar isso. Por quê? As empresas vão quebrar. Uma empresa de aviação aérea quebrou em poucos meses. Está entendendo? O petróleo despencou, a bolsa de valores está sofrendo colapso como nunca sofreu antes. Está virando um caos. E o que a gente tem visto aqui à luz da palavra de Deus? Que a cada dia, caminhando para os fins de tudo que vai acontecer, nós sabemos que o quê? É isso que vai acontecer e coisas piores ainda vão vir. Então, se eu e você não vivermos pela palavra de Deus e cremos naquilo que Deus fala a nosso respeito, nós vamos viver completamente amedrontados, porque é isso que o diabo usa para fazer com que tudo coopere com o plano destruidor maligno dele. No livro de 1 João, capítulo 4, no verso 18. 1 João, capítulo 4, no verso 18.
A palavra do Senhor diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor. Qual é o perfeito amor, irmãos? É o amor do Pai para você. Fala assim: eu sou amado por Deus. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Quanto mais você estiver cheio de Deus, quanto mais você tiver revelação do amor de Deus na sua vida, mais você vai estar convicto de que você está sendo guardado pelo Senhor. Menos você vai viver amedrontado que nem o mundo está vivendo. É isso que nós precisamos nos apropriar na palavra de Deus. Porque o medo, ele produz tormento. E aquele que vive atormentado, ele não consegue desfrutar do que Deus tem para ele. Por quê? Porque ele não tem revelação do amor de Deus com ele. O perfeito amor é o amor de Deus. É esse amor que lança fora. É quando mais revelação nós temos que somos amados por Deus, aí que nós nos apropriamos completamente das palavras de Deus. E a consequência é o quê? Que o medo não tem mais parte conosco. Eu vou falar daqui a pouco disso, mas vamos continuar aqui. Então acredite, há uma diferença entre tribulação e medo. Só que tem um detalhe: a tribulação, ela nos faz crescer, mas o medo, ela produz somente medo e paralisia na nossa vida. O medo, ele vai nos impedir de crescer. O medo vai fazer a gente ficar amedrontado, resistido, paralisado. Agora, tribulação vai fazer nós crescermos, avançarmos, rompermos, vivermos igreja como nunca vivemos antes. O maior crescimento da igreja, quando você olha na palavra de Deus, foi quando a igreja foi perseguida, foi quando a igreja passou por tribulações, foi quando a igreja começou, ela cresceu à medida que ela passou por essas tribulações, perseguições. Então o que eu estou querendo dizer para você? Nós somos uma igreja em células. A igreja em células, ela tem essa estrutura no qual nós trabalhamos por 3 pilares, que é o culto de celebração, a reunião de célula e o discipulado. Nós falamos que é o tripé da nossa visão. A reunião de célula faz com que todos nós sejamos juntos, vivendo em comunhão, cumprindo a vontade de Deus, é que nós nos relacionamos, estejamos conectados e juntos nós nos reunimos uma vez por semana para quê? Para adorar o Senhor, para a reunião dos santos em louvor e adoração a Deus. Agora, o discipulado é o que vai trazendo o equilíbrio, a ordem, a organização acerca disso tudo. Nesses dias onde tem essas pandemias, essas notícias, todas essas coisas que estão acontecendo, talvez nós vamos ser provados. E eu quero dizer para você, essa é a hora de nós mostrarmos o quanto nós somos igreja. Porque lá na Itália já foi proibido todo tipo de reunião. Todo tipo de reunião. Não pode mais, as igrejas foram fechadas, eventos cancelados, campeonatos de futebol, tudo foi cancelado. Não pode ter reunião com mais de 100 pessoas. Hoje nós estamos aqui, já contaram? Cadê o Vonei? Hoje nós temos aqui mais de 200 pessoas. Mas lá na Itália já não pode mais ter reuniões assim. Na França não pode mais nem sair de casa. Não pode, ninguém vai mais trabalhar, ninguém pode sair de casa, ninguém pode ir para o parque, ninguém pode fazer mais nada. Por quê? Esse vírus está isolando as pessoas. Agora, será que é esse vírus ou essa forma, de atuação maligna que vai definir aquilo que eu e você vamos ser como igreja? Será que isso vai mudar a nossa fé? Será que isso vai mudar a nossa forma de cultuar o Senhor? Eu vou dizer para você, eu acho que isso vai provar a cada um de nós a quem verdadeiramente nós servimos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez você pode falar para mim, pastor, mas então eu não posso sentir medo? Irmão, certamente, medo, em algum momento na nossa vida nós vamos sentir. O problema não é sentir medo. O problema é viver em função do medo. É viver amedrontado. É você começar a deixar o medo tomar as decisões da sua vida.
Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então pode ser que haja medo, mas o amor de Deus lança fora. A certeza de que eu sou amado, guardado, protegido, guiado pelo Senhor, lança fora esse medo da minha vida. Agora, se eu não tenho revelação disso, eu me deixo levar pelo medo e vivo uma vida atormentada. Então, eu e você precisamos o quê? Ter, diante dessas circunstâncias, ter algumas atitudes. Primeira delas, nós precisamos entender que a nossa fé, ela está sendo provada. Nós precisamos entender que agora a nossa fé é viver completamente à luz da palavra de Deus. Porque aquele que confia no amor de Deus, ele descansa, ele cresce, ele amadurece, ele toma posse de todas as promessas de Deus na vida dele. Aquele que entende que foi chamado por Deus, que é amado por Deus, ele vai conseguir, na verdade, provar a fé dele e entender que agora ele amadureceu para viver coisas ainda maiores. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Mas segundo princípio que eu quero trazer para você, ou o segundo ponto importante que eu preciso trazer para você acerca disso daqui, é que nós precisamos ser prudentes. Mas o que é ser prudente? Talvez a pessoa pergunte assim, pastor, é melhor a gente tomar cuidado, precisamos ser prudentes. Então ela fala como que se prudência fosse alguma ação de se render ao medo. Não, prudente não é você se render ao medo do que tudo está sendo falado. É respeitar as autoridades, os órgãos que estão completamente comandando, orientando, responsáveis por tudo que está acontecendo, e a partir daí nós tomarmos as nossas decisões. Os especialistas, as autoridades na área da saúde, elas dizem que o pico dessa epidemia vai acontecer mais ou menos daqui 1 mês e meio no Brasil. Então daqui 1 mês e meio, a expectativa deles é que talvez esse vírus alcance até 70% da população brasileira. Isso é o que os especialistas estão falando. Aí você depende se você vai crer nisso ou não. Mas é o que eles estão falando. Então, qual que é a questão? Qual que é a estratégia do governo então? É dispersar a contaminação. É fazer com que de alguma forma essa contaminação seja dispersa. Então, ainda que haja, ela seja completamente distribuída. Para quê? Para que os hospitais e o nosso sistema de saúde tenham condições de captar e atender a todos. Irmão, vocês sabem, lá na China eles fizeram um hospital em 9 dias. Aqui já tem 4, 5, 6 anos que está construindo aquele trem lá para ligar os aeroportos para a Copa do Mundo, que já aconteceu. Quanto tempo já foi a Copa do Mundo aqui no Brasil? Foi 2014, nós estamos em 2019 e não terminou as obras que era para a Copa do Mundo. Nós estamos em 2020 e não terminou ainda as obras da Copa do Mundo que foi em 2014. Está entendendo? Você vê que assim, Brasil e China está ali, entendeu? A tecnologia está igual. E os caras construíram lá em 9 dias. Então, imagina assim, lá eles já conseguiram controlar, lá está totalmente controlado. Apesar de o epicentro do negócio, o surgimento foi lá, mas lá eles controlaram. Para quem constrói um hospital em 9 dias e controlou, porque começou isso daí lá, foi em novembro. O estopim foi no final de janeiro, mas começou lá em novembro. Então vamos contar, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses o negócio lá resolveu praticamente. Entendeu? Agora aqui no Brasil, que demora uns 6, 7 anos para construir alguma coisa, então, você acha que, como que vai se controlar esse negócio? Está entendendo? Então o melhor meio é a prevenção. Está entendendo? Por isso que a mídia está fazendo muito barulho. Mas vamos lá. Então deixa eu te falar algo. Atos capítulo 28, no verso 3, diz assim, Atos 28, no verso 3, diz assim: E havendo Paulo
ajudado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu na mão, deu uma picada nele. Os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão, víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um homicida, é um pecador, é um miserável. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Se você ler antes do capítulo 27, você vê que na verdade Paulo tinha acabado de sofrer um naufrágio de um navio. E ele conseguiu se salvar e caiu lá na ilha de Malta. Só que quando chegou lá, acendeu a fogueira, uma cobra picou ele. E os caras olharam e falaram: não, esse cara tem que morrer mesmo. Ele deve ser muito pecador. Olha a situação dele, é desgraça sobre desgraça na vida dele. E aí olha só o que aconteceu. Certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Fala assim: não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Isso quer dizer, primeiro eles falaram assim: esse cara é pecador demais, Deus está pesando, é juízo de Deus. Esses negócios que estão acontecendo aí, já é o juízo de Deus. Só que aí qual que é a questão? A cobra picou, eles já falaram: vai morrer, é venenosa, vamos ver só os primeiros sinais. Não inchou, não ficou vermelho, não começou a ter febre, não passou mal, não teve nada. Pelo contrário, ele sacudiu a mão e a cobra que veio sobre ele caiu no fogo. E quem morreu foi a cobra. Você sabe, cobra na Bíblia aponta para o diabo. Fogo na Bíblia aponta para a ação do Espírito Santo, poder de Deus. Então deixa eu te falar, ainda que o diabo tente picar a cada um de nós, é pelo fogo de Deus na nossa vida que nós vencemos as obras do diabo. O mundo pode vir falar com essa história de vírus, mas ainda que isso venha sobre nós, meu irmão, sacode a mão, chama o Senhor, libera o fogo de Deus, e eu quero ver as obras do inferno serem completamente vencidas pelo Espírito de Deus. É o fogo de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então, nós vamos ser prudentes? Vamos. Nós vamos respeitar as autoridades? Vamos. Então, o governo já decretou, em São Paulo não pode ter reuniões com mais de 500 pessoas. Então nós vamos respeitar as autoridades. O que vai acontecer? Nós vamos agora, todos os nossos prédios que tem mais do que 500 pessoas, a partir de hoje já multiplicaram os cultos. Grajaú já tem 2 cultos, Vila da Belezas já tem 2 cultos, e todos os outros prédios já se adaptaram conforme a lei que foi dada. Agora, pode ser que amanhã depois, algo mais restringido vai acontecer aqui no nosso meio. Possa ser que eles vão chegar e falar: não, agora vamos baixar para 100 pessoas. Nós não vamos poder mais nos reunir todos juntos. Vamos multiplicar o culto. Pode ser que essa pandemia chegue a tal situação que igual está na França. O pastor lá da Videira da França, foi proibido ter qualquer tipo de reunião. E aí ele tinha que ir no prédio para pegar os equipamentos e fazer a gravação do culto via transmissão online. Só que também não pode sair de casa. Está proibido até de sair de casa. Então, ele teve que gravar o vídeo totalmente pelo celular. Sem qualidade de áudio, sem colocar nada. Então, lá em Goiânia, por exemplo, o governador do estado de Goiás ligou diretamente para o pastor Luiz. Lá o nosso prédio, o maior prédio nosso lá, ele se reúne todos os dias de manhã, todo domingo, de manhã e à noite, 4.000 pessoas. É muita gente aglomerada. E aí o próprio governador entrou em contato com o pastor Luiz e pediu para ele não fazer reuniões até que tenha um controle da doença. E qual que foi a questão? Hoje mesmo já começou. Goiânia, o culto foi completamente online. Ninguém mais pôde ir para o prédio, porque é um prédio grande. Não tem como multiplicar. Imagina, de 500 em 500 você chegar em 4.000 pessoas. Não tem dia para você conseguir fazer tudo isso. Então,
acharam por melhor fazer cultos online. Então pode ser que nós vamos chegar ao ponto de que daqui a pouco nós podemos não poder mais reunir aqui. E aí como que vai ser? Nós vamos abandonar a nossa fé? Nós vamos parar de congregar o Senhor? Nós vamos parar de servir ao Senhor? Não. É aí que nós vamos ser provados. É aí que você vai provar o quanto você tem de revelação do amor de Deus. É aí que você vai continuar adorando a Deus, cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor, mas respeitando o que as autoridades estão direcionando para nós fazermos por prudência. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? É para isso que hoje, mais do que nunca, nós vamos viver um tempo onde a nossa estrutura lá, ela vai ser muito bem trabalhada. Por quê? Se nós formos impedidos de reunir como reunião dos santos, eu vou dizer para você, as celas vai ser a grande oportunidade de nós vivermos igreja. As celas vai ser a oportunidade onde nós vamos poder desfrutar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu não vou poder abrir mão disso. Agora, se tem alguma coisa que me impede, se você talvez fale, não, pastor, né, eu estou preocupado demais, eu estou amedrontado demais, se falta revelação para você a respeito disso, então, a partir da semana que vem, nós vamos começar já a fazer as transmissões. Para quê? Porque eu não acho que nós precisamos caminhar para isso. Mas talvez você se sente, né, amedrontado, eu respeito a sua decisão. E nós vamos começar a fazer as transmissões. Agora, qual que é a questão? Agora é a hora que nós podemos, a gente olha para a palavra de Deus e sempre vê várias pessoas ali falando, né, dos apóstolos, dos mártires, dos homens de Deus da Bíblia, e falam, não, eu quero ser Davi, eu quero ser Paulo, eu quero ser... Pois é, Paulo ele disse algo, olha, viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, deixa eu te falar, não estou falando para você para a gente, todo mundo pegar isso daí e morrer logo, não. Mas estou falando para você assim, até onde você está disposto não sei se a palavra é arriscar, mas servir a Deus independente do que as pessoas falam. Nós vamos ser prudentes, mas tudo precisa ter, né, um limite, tudo precisa ter, nós vamos seguir com prudência, mas a gente precisa entender que existe algo que nós precisamos entender, porque o mundo, ele trabalha com valores que eu e você não temos. Então nós vamos fazer aquilo que é essencial. Por exemplo, o mundo diz que trabalhar é essencial. Eu e você também concordamos com isso. Posso ouvir amém? Então nós também trabalhamos. Agora, qual que é a questão? Talvez para o mundo, o que eu e você fazemos de vir aqui todos os domingos, adorar a Deus, cultuar o Senhor, entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor, talvez isso daí para o mundo, isso daí não é essencial. Mas para você é, porque agora nós temos revelação de quem é Cristo na nossa vida. Então nós não vamos abrir mão de fazer isso também. Por quê? Porque isso para mim e para você também é essencial. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é essencial para você também, irmão? Então deixa eu te falar. Efésios 4:11 ele fala. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, o nosso serviço no Senhor, ele é essencial. Então nós não vamos parar de cultuar a Deus, nós não vamos parar de fazer célula, nós não vamos parar de fazer os discipulados, mas talvez a forma como nós vamos fazer isso vai ser diferente. Então, lá em Goiânia, como que eles estão fazendo? Os cultos são online, mas as células se reúnem para assistir o culto juntos. Coloca lá a telinha e assiste o culto juntos. Por quê? Porque uns os outros, nós vamos orar, nós vamos liberar a palavra, nós vamos, né, cultuar o Senhor juntos. Então, o meio pode ser outro, mas a essência é a mesma. Nós vamos continuar adorando ao único que é digno de adoração. Posso ouvir amém? Então nós vamos começar a ter algumas ações para se sujeitar a tudo que a autoridade está falando.
Existem outras restrições, como eles estão pedindo, como o contato físico. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar, mas não cobra de mim se eu não conseguir cumprir, não. Mas eu vou falar para você. O que eles estão dizendo é que evite de cumprimentar, de pegar na mão, de abraçar, de beijar, porque isso de alguma forma pode transferir, pode gerar contaminação. Mas eu vou falar para você, eu amo isso daqui, ué. Isso daqui para mim é fantástico. Então eu não sei se eu consigo com esse negocinho de, vem cá, vamos dar o pé e se cumprimentar com o pé. Se for para eu dar o pé, eu já dou um chute no irmão, a gente já dá uma gargalhada, entendeu? Eu jogo ele no chão e aí a gente se diverte com isso. Mas, sabe, eu estou falando isso porque, né, foi que acho que foi dos Estados Unidos, não sei quem que foi lá, pregou não, né? Deu lá uma palestra, falou, olha, vamos fazer assim, ninguém mais cumprimenta ninguém. Chegou outro cidadão lá e tá! Aí o outro falou, olha, faça o que ele fala, mas não faça o que ele faz. Entendeu? Porque é automático. Eu fico, mas como que eu não vou abraçar os irmãos, velho? Como que eu não vou dar um tapa na orelha de um jovem? Como que eu não vou, né, beijar os irmãos? Isso daí é um negócio esquisito. Dou liberdade para os irmãos e recomendo, se os irmãos conseguirem, nesses tempos, né, se controlarem acerca disso, fiquem na liberdade. Está entendendo? Então, mas, né, já estou dizendo que pode ser que eu não consiga me conter. Amém? Uma outra coisa também é que eles estão recomendando muito o que a Bíblia, na verdade, diz o quê? Que nós precisamos ser limpos. Então nós precisamos sempre lavar as mãos. Nós devemos sempre nos atentar em tudo aquilo que nós temos contato, lavar a mão todo momento. Então você chegou aqui no prédio, lava a mão lá no banheiro antes de você entrar para o salão. Na hora de você ir embora, passa lá no banheiro, lava a mão, tem sabão lá. Nós vamos ver se nós conseguimos providenciar álcool gel para a gente ter aqui no culto. Ainda que, né, tá uma escassez danada você achar álcool gel. Isso daí virou ouro. Tá entendendo? Então, assim, essas coisas, tudo que a gente pode fazer para prevenir, dentro da prudência, nós vamos fazer. Amém? Posso ouvir um amém? Deixa eu ver mais o que eu quero falar com vocês. Sobre o jejum. Então, a partir de amanhã, nós começamos o nosso jejum. Posso ouvir um glória a Deus? Então, nós estamos no tempo do jejum. Mas, haja vista tudo isso que tem acontecido, nós vamos fazer um jejum totalmente diferente. Deixa eu só ver se eu recebi uma resposta. Não recebi. Então, veja bem, nós vamos fazer um jejum diferente. Primeira coisa, o nosso jejum vai ser o primeiro jejum que nós não vamos jejuar comida. Sim, não vamos jejuar comida. Não dê glória não. Vamos fazer jejum 21 dias de churrasco todos os dias. Não, também não, porque a gente não pode ter muito contato, ué. Os irmãos já viajam, né? Olha só, olha para cá. Nós não vamos fazer jejum os 21 dias de comida. Por quê? Porque esse vírus, ele entra através de uma gripe. Então, no jejum, às vezes, você que é crente de verdade, sabe, crente reteté, você faz um jejum fervoroso. E o seu corpo, automaticamente, ele fica, né, rendido à imunidade. E em tempos onde o vírus está aí se espalhando, então nós vamos fazer o inverso. Nós não vamos abster de alimentos em detrimento de um jejum. Mas nós vamos o quê? Uma das coisas que eu recomendo para os irmãos é se abster dos manjares. Pastor, agora ficou ruim, né? Pois é, eu acho que nós deveríamos se abster dos manjares. O que é manjar? Doce, pizza, lá, tá vendo? Prefere passar fome, mas não abre mão da pizza. Refrigerante, o pudim, oh Deus, bolo de leite ninho, o Fini, a Coca-Cola. Tá entendendo? Deixei de ser de Deus, já estou sendo quase instrumento do diabo, né? Pois é, escuta aí. Uai, eu acho que se alguém ficar sem tomar Coca-Cola, não vai baixar a imunidade dele.
Baixa não. Baixa não. Espírito de confusão. Larga a mente dessas pessoas agora. Então veja bem. Você vai definir que você vai abrir mão dos manjares do diabo, não é nem do rei, porque eu conto manjar e olha a minha forma. E é uma luta para vencer isso. É do diabo, mas é bom, eu sei que é bom. Olha só, então nós vamos abrir mão dos manjares. Amém? Esse vai ser o nosso jejum. Então eu quero ver 21 dias essa igreja fitness. Nós vamos comer só comida saudável. Tá entendendo? Coca-Cola é do diabo a partir de amanhã ou a partir de hoje, depois da meia-noite. Tá entendendo? Toma sua última hoje, mas amanhã cessou a Coca-Cola. Então veja bem, Daniel quando fez o jejum, olha para cá. Quando fez o jejum de Daniel era se abster dos manjares do rei, certo? E ele fazia 3 momentos de consagração ao Senhor no seu dia. Presta atenção, esquece a Coca-Cola. Olha para cá. Ele fazia uma consagração de tempo. Eu vou falar para você, eu acho que é muito oportuno nesses momentos nós fazermos isso. Nós consagrarmos o nosso tempo e não somente o nosso alimento. Então, por que não? Você fala, olha, eu vou consagrar de manhã tal horário, à tarde tal horário, e nesse tempo eu vou orar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ler o capítulo do dia, eu vou meditar na palavra. Então é uma grande oportunidade. Posso ouvir amém? Então nós vamos fazer dessa maneira. Uma outra coisa também que vai ser diferente do nosso jejum, nós não vamos ter que compartilhar em células. Nosso compartilhar vai ser em família. Então, o que vai acontecer? Né? Antigamente tinha aquele culto da família. Só os mais anciões sabem disso. Então, como que é? Onde você reúne toda a sua família e você vai cultuar o Senhor, adorar a Deus com a sua família. Está entendendo? Então, você vai ter o tempo que você vai providenciar com isso para você, né, estar junto ali com a sua família e compartilhar do capítulo do dia. Então a leitura e o compartilhar vai ser entre a família, vai ser familiar. Irmãos, eu também estou que nem vocês. Eu já estava querendo marcar toda sexta-feira no monte. Eu já queria marcar culto aqui na quarta-feira. Eu já estava doido para fazer um monte de loucura. Chamei os líderes semana passada, dei umas espivitadas neles, mas a gente tem que respeitar as autoridades e temos que ser prudentes. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, nós vamos seguir nessa linha. O que mais? Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar para os irmãos. Sim, a conferência. Se a expectativa das autoridades é que o pico vai ser daqui 1 mês e meio, é o período da conferência. Então, o pastor Wilson se posicionou que ele já está estudando adiar a conferência. Está entendendo? Muito provável vai ser adiada. Provável. Está entendendo? Por quê? É o pico do que está acontecendo. Então, por que ele não oficializou isso ainda? Ele falou que vai conversar com todos os contratos que já estão firmados. Então, vai conversar lá com o espaço onde foi alugado e chegar lá, ele vai ter que alinhar com eles e todos os outros contratos que foram firmados. Está entendendo? Então, a princípio, talvez... A princípio, talvez vai ser, então, adiado para uma outra data, que aí vai depender agora da agenda do local. Porque a gente estava acostumado a fazer um negócio, né, já é reservado todos os anos essa data para nós. Mas haja vista tudo que está acontecendo, né, e até mesmo por um decreto do governo, então há muita possibilidade que vai ser adiado. Então aguardem até a gente se posicionar para os irmãos acerca disso. A princípio, mantém-se a data, mas a chance de ser alterada é enorme. Amém? Bom, eu acho que eu falei acerca de tudo. Então, só para resumir, tá ruim o som, tá estranho.
Os irmãos do louvor podem subir, mas 3 estão lá. Sobrou alguém aqui? Som, melhorou. Então, resumindo, em especial, por enquanto nosso culto não muda nada. E eu gostaria de muito contar com os irmãos aqui semana que vem. Mas, se caso alguma coisa mudar, agora é a hora que nós vamos ser provados disso, né? Já estamos sendo, eu creio, mas agora é a hora da gente viver igreja. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos, firmados no nosso ciclo de relacionamento das nossas células, porque talvez possa ser que haja tempos aonde nós só vamos poder nos reunir em célula. Amém? Na França, nem célula mais pode se reunir. Então nós precisamos entender e orar por isso. Orar para que a palavra de Deus se cumpra. Ainda que a víbora venha nos picar, nós não sofreremos mal algum. Posso ouvir amém? Então eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu quero declarar isso para você. Nada nos fará dano algum. Não é um vírus que vai nos amedrontar, não é uma gripe que vai nos paralisar, mas nada disso alcançará a nós e a nossa casa e a nossa família, porque nós somos filhos amados de Deus, guardados pelo Senhor, debaixo da promessa que nós vamos desfrutar do melhor do Senhor nessa terra. Então eu queria te convidar a ficar de pé agora. E eu quero que você vai declarar, nós vamos fazer uma declaração de fé. Você vai proclamar. E eu vou falar para você, a cada culto vai ser um melhor do que o outro. Nós não sabemos por quanto tempo nós vamos poder estar ainda cultuando. Mas enquanto nós estivermos, nós vamos dar o nosso melhor ao Senhor. Nós vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos ir para a nossa cela de uma forma completamente abundante, cheia da vida, cheia do poder, cheia da graça de Deus, convictos do amor do Senhor. Nós vamos declarar que nada vai paralisar. Nós vamos ser provados e aprovados diante do Senhor. Aquele que nos chamou, aquele que já pagou o preço na cruz, aquele que morreu pelos nossos pecados, que nos purificou, Ele é poderoso para nos guardar, Ele é poderoso para nos proteger. Mal algum sucederá na nossa casa, a morte passará longe dos filhos de Deus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, ainda que venham notícias más, ainda que chegue dias onde a notícia te alcance, eu quero declarar, mal nenhum sucederá sobre a casa. Eu quero declarar que todo medo, todo pânico, todo tormento, toda a falácia que o diabo tem lançado nas mídias, nas redes sociais, vão cair por terra. Eu quero declarar que na nossa família nós vamos desfrutar de tanta vida de Deus. Eu quero declarar que nesses compartilhar familiares, nossos filhos, nossa esposa, os maridos, todos nós seremos edificados pelo Espírito. Nós repreendemos todo medo, sai! Oh, rabaxera, lá, 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 lá. Declare isso. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. No ventre da minha mãe, tu me escolheste, me chamaste pelo nome. Nasci outra vez em sua família,
o teu sangue flui em mim. Erga suas mãos aos céus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Erga a sua voz e declare: eu não sou. Eu sou mais escravo. Me resgatou pra eu poder cantar. Eu sou filho de Deus. Abre uma, Senhor. Abre uma pra eu passar. Mostra-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra eu poder cantar. Eu sou filho. Só a igreja, pega suas mãos e declare: abriu o mar. Abriu. Mostra-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu queria que todos os líderes viessem aqui na frente, rapidamente. Todos os líderes. Aleluia. Eu queria que você desse a mão um para o outro aí. Eu quero dizer algo para vocês. A promessa de Deus diz que nós estamos caminhando para os últimos dias. E que tudo que nós vemos hoje vai ser destruído e algo completamente novo vai ser reconstruído pelo Senhor. O caminho que esse mundo está seguindo é um caminho completamente de destruição, de morte e de caos. Esse é o plano do diabo. Há muito tempo o Senhor nos levantou como autoridades espirituais, numa estrutura que nós sempre falamos. Há muito tempo nós sempre falamos que se um dia nós pudéssemos ser, se um dia nós fôssemos resistidos a adorar a Deus e nós não pudéssemos mais ter a liberdade de cultuar o Senhor, nós não deixaríamos de viver igreja, porque as celas iriam continuar funcionando. Eu quero dizer para vocês que nesses dias isso está se manifestando. Eu quero dizer para você que nesses dias não é por uma força que vem de uma opressão em proibir o culto ao Senhor, mas vem através de uma enfermidade. Não deixe de ser maligna,
Mas eu quero declarar que sobre a vida de cada um de vocês, ainda mais se manifestará a autoridade de Deus. Eu quero orar para que através de vocês, nesses dias, nos próximos meses, com tudo que se ouve falar, eu quero declarar que Deus derramará uma unção e um poder de uma forma completamente sobrenatural. Quero declarar que vocês serão usados de maneira como nunca foram usados antes. Autoridade, liberdade, poder de Deus. Eu queria que a igreja levantasse as mãos agora para esses irmãos. E eu queria que você começasse a orar agora. Eu queria que você começasse a orar por eles. Que eles sejam usados pelo Senhor. Que a unção do Senhor se renove sobre eles. Ore, ore. Libere a palavra, libere a palavra. Eu quero declarar, meu irmão, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Há tempos difíceis, mas a obra de Deus prevalecerá sobre a tua vida. Deus vai te usar. O Espírito Senhor te conduzirá. Não faltará nada. Nenhum mal chegará à tua casa. Mas você será instrumento de Deus. O óleo novo, o óleo novo, o óleo novo, o óleo novo se derrama sobre a tua vida. O poder de Deus, ousadia do Espírito, palavras de poder para liberar cura, para libertar, para sarar, para curar, se manifestará sobre você. Mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Reúne com a sua cela agora. Os líderes ficam aqui. Reúna com a sua cela agora. Reúna com a sua cela agora. Os líderes ficam aqui. Reúna na sua cela. Nós vamos fazer uma oração. Reúna a sua cela rapidamente. Os líderes ficam aqui. Os líderes reúnem por rede agora. Os líderes. As líderes kids podem ir para as celas. Fica só os líderes de jovens, teens e adultos. As esposas podem ir lá se reunir. Fica só os homens, os maridos. Exploradores, rapidamente, distribua para seus líderes. Pega os livros. Enquanto os líderes estão pegando os livros, eu queria que eu firmasse um compromisso com essa sua célula. Presta atenção. Tem gente que está perdido aí? Presta atenção. Em dias como esses que estão por vir, os teens aí no fundo, em dias como esses que estão por vir, nós devemos entender que Deus nos uniu e nos colocou nessa estrutura, aonde agora nós precisamos mais ainda viver aquilo que Deus tem falado para nós vivermos, como família, como partes do corpo de Cristo. Talvez possa ser que em algum momento aí nós não vamos conseguir nos ver todos aqui, mas essa unidade, essa pequena unidade, ela vai se manifestar de Deus. Então eu queria que vocês firmassem isso, firmassem esse compromisso, firmasse essa aliança, firmasse essa certeza que nada vai impedir que essa célula viva tudo aquilo que Deus tem reservado. Eu queria que você começasse a orar por esses irmãos. Eu queria que você começasse a orar. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho chama de Igor. Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Espírito de Deus, nós declaramos agora, agora, agora. Fortalece, fortalece. Abre uma pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Abre uma pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Senhor, eu quero declarar que nesses dias nós vamos viver as maiores experiências. Que em tempos difíceis a tua igreja ela só cresceu, prevaleceu, amadureceu. Por isso, Senhor, eu creio. Tua palavra é que nós vamos viver uma abundante chuva. Ainda que o inimigo resista, ainda que o inimigo tente nos isolar, nos resistir, eu quero declarar que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor já tinha reservado para nós. Nós paralisamos toda a obra do diabo. Nós declaramos que pelo fogo do Espírito, tudo aquilo que se levanta contra a tua igreja já caiu por terra. Nós lançamos agora e declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a cada dia nós e a nossa casa serviremos ao Senhor de uma maneira cada vez mais intensa, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia bem forte? Glória a Deus. Estamos, aplauda o Senhor, aleluia. Os líderes estão distribuindo os livros. É o nosso livro do jejum. Então nós vamos começar a compartilhar em família a partir de amanhã. Dúvidas você pode me procurar. Não vai embora sem ele, ok? E Deus abençoe. Boa semana. Vá em paz. E eu quero conversar com toda a liderança da igreja. Nós somos seu corpo, somos escolhidos para brilhar a tua luz. Mudar